Volta com o cenário político. Nossa conversa de hoje é com Breno Queiroga, que é secretário de Projetos e Programas de Governo da Prefeitura de Mossoró, mas está aqui com a gente conversando principalmente sobre eleições 2022. O Solidariedade se organizando, inclusive ele, o Breno Queiroga, como pré-candidato ao governo. Para você mandar sua mensagem, está aí Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp para você conversar com a gente neste programa de hoje. E teve movimentação na CPI da Covid, ali na Assembleia Legislativa, né, Vanúvio? Pois é, Carol. E se a gente for pegar aí a notícia, a informação da Assembleia sobre investigações, estamos ali com duas CPIs, né? A CPI da Covid e a CPI da Arena das Dunas. Eu acho que deve ser um dos únicos estados do país que está acontecendo de forma simultânea duas investigações importantes. Mas a compra frustrada de respiradores pelo consórcio Nordeste, que resultou em prejuízo de quase 5 milhões de reais aqui no Rio Grande do Norte, voltou a ser tema de investigação na reunião da CPI da Covid e na Assembleia Legislativa, isso na tarde de ontem, quarta-feira. Uma das 3 pessoas que estavam com depoimentos agendados pediu para que uma sessão secreta fosse realizada, com a promessa de que repassaria informações importantes sobre a compra dos equipamentos. E aí, o proprietário da Biogeoenergy, o investigado Paulo de Tarso Carlos, tinha depoimento marcado para quarta-feira, assim como o gerente administrativo do Consórcio Nordeste, o Valderir Cláudio de Souza. Gerente de finanças do consórcio, o Gesiel Soares da Silva, testemunhas no caso. Os 2 últimos tiveram decisões judiciais e permaneceram em silêncio na sessão. No caso de Paulo de Tarso Carlos, contudo, o investigado solicitou uma sessão secreta para repassar estas informações. A empresa é investigada por relação com a Hempcare e possível acordo para a fabricação de respiradores de baixo custo. Os equipamentos não chegaram a ser fabricados e entregues ao consórcio Nordeste, assim como os respiradores que deveriam vir da China através da Hempcare também nunca chegaram. Ao todo, 48,7 milhões de reais dos estados do Nordeste foram recebidos e não devolvidos. E aí, Carol, você acha que um dia esse dinheiro vai voltar aos cofres públicos? É muito difícil, viu? Eu acho difícil. Se você aí que está nos assistindo acredita que esse dinheiro vai voltar, manda aí pra gente, dê a sua opinião, porque o que a gente escuta é que ninguém confia, né? Ninguém confia no resultado, ninguém confia que vai dar em nada, e que a justiça é muito lenta, aí demora e termina realmente não dando em nada. Eu já expus minha opinião desde o início das CPIs, inclusive a nacional e estas estaduais, que é muito difícil que os resultados de uma CPI deem alguma coisa. Primeiro, é difícil que a CPI seja concluída. Parece que estas vão ser ali impulsionadas pela movimentação da CPI nacional. Porque o que acontecia era que elas morriam, nadavam, antes de chegar na praia morriam. Parece que estas vão ser finalizadas. Mas aí, o que for colhido, ser encaminhado aos órgãos responsáveis e dar em alguma coisa para os possíveis envolvidos em desvios de verbas, em propinas, em supostas irregularidades, aí já é uma outra história. Carol, uma coisa que a gente sempre escuta quando destas investigações é: vamos seguir o rastro do dinheiro. Mas parece que esse dinheiro seguiu o rastro do Curupira, que todo mundo sabe que existiu, mas ninguém nunca viu. Então é algo realmente muito estranho o que aconteceu com o consórcio Nordeste. Esses quase 5 milhões aqui do Rio Grande do Norte fizeram falta, estão fazendo falta, mas parece que é assim, não, estamos aguardando, estamos esperando. Sim, e o rastro do dinheiro? Para onde esse dinheiro foi? O que ele comprou? Para quem ele serviu? Realmente são questões que até agora não foram respondidas. A gente espera que a CPI possa responder. Breno Queiroga, em relação a esta declaração de Kelps de voto ao Senado em Fábio Faria, isto pode influenciar o Solidariedade de uma forma geral e todo o grupo em relação a apoio ao grupo bolsonarista? Carol, antes de responder essa pergunta, é fundamental fazer falar sobre o trabalho de Kelps à frente dessa CPI, né? É até interessante comparar as duas CPIs. A CPI nacional, que você via que era um espetáculo ali, um grande circo,
e a CPI do Estado, que Kelps está conduzindo com muita seriedade. Kelps é um advogado muito competente, ele é da iniciativa privada e é um advogado que tem um histórico muito bom. E ele tem conduzido as investigações muito bem, com cuidado, com zelo pelo processo, para que saia um processo estruturado para poder, de fato, achar quem desviou o recurso, né? E falando de consórcio Nordeste, ele não é um problema que aconteceu. Ele continua a acontecer. Todo mês está sendo pago uma folha de quase R$1 milhão no consórcio Nordeste para uma turma que a gente não sabe nem o que estão fazendo. E aí o nosso Rio Grande do Norte, que levou esse calote aí de 5 milhões, que botou 5 milhões aí e que nunca recebeu esses inspiradores, continua também dentro do consórcio Nordeste. Eu costumo dizer que a corrupção ela existe em todo canto. Infelizmente, ela existe em todas as áreas e no poder público não é diferente. Mas uma coisa é a governadora e o governo do estado estar lá, entrar nesse consórcio e tentar comprar respiradores e a coisa não deu certo. Outra coisa, depois que deu tudo errado, permanecer no consórcio. Eu acho que o grande erro do governo do estado hoje é permanecer no consórcio. Tem que sair o mais rápido possível desse consórcio, porque é um prejuízo que a gente está tendo mês após mês, né? E com relação à questão da postura do nosso deputado Kelps, aproveitar aqui e externar nossa admiração também pelos nossos outros deputados, Cristiano e Dantas, nosso deputado Eliabe, que sabem fazer uma bancada de oposição sólida, que por esse motivo conseguiram implementar uma CPI, e uma CPI de sucesso, que está rodando, que vai gerar resultado, que vai achar onde está esse recurso, pelo menos quem desviou, isso é a parte mais importante. Com relação à postura do nosso deputado Kelps, é um momento de diálogo, né? Nesse momento, o nosso nome está à disposição do nosso grupo, para o nosso grupo avaliar, ver, para a gente lançar o nome nos programas, nesse espaço que a gente está aqui hoje, para o cidadão ver também, para a gente ver a aceitação do nome e tocar isso para frente. Da mesma forma, essa questão do apoio ao Fábio ou outra pessoa que porventura venha participar dessa conjuntura, para a gente montar um grupo de sucesso que possa chegar lá. A nível federal, nosso partido ele tem pessoas de centro-direita, tem pessoas de centro-esquerda. Se você rodar o Estado na executiva, sempre vai ter nesse sentido. Então, a nossa postura sempre foi de deixar o cidadão, o eleitor do nosso grupo, especialmente as lideranças políticas, muito à vontade com relação a isso. Porque independente do presidente que chegue lá no poder no dia 1º de janeiro, nós vamos estar lá com bons projetos, com uma boa defesa, com estratégia bacana para trazer recursos para o Rio Grande do Norte e resolver de fato o que é o nosso grande problema. Nós temos problemas seríssimos de gestão aqui que precisam ser resolvidos. E hoje, se a gente entrar nesse embate de direita e de esquerda, de A ou de B, a gente não vai conseguir implementar o que de fato a gente precisa, que é montar um grupo organizado, fazendo política sustentável, para poder chegar lá no poder com segurança e com liberdade para implementar o que tem que ser resolvido. E falando de corrupção, Wanda Vicarol, é importante dizer isso. Eu gosto muito de estudar os outros países, os outros estados, e tem uma coisa interessantíssima nos países desenvolvidos e nos países que não se desenvolveram. Tem duas coisas que está em comum entre eles. Tem ditaduras no meio desse pacote dos países desenvolvidos, tem de tudo. Agora, corrupção é diretamente proporcional ao não desenvolvimento. Os países não desenvolvidos no mundo, todos têm altos índices de corrupção. E o outro índice é a liberdade econômica. Os países desenvolvidos do mundo sempre têm muita liberdade econômica. Então, a gente tem que combater a corrupção. Agora, não é dizer, vamos combater a corrupção. Não, é como se combate a corrupção. Legislação moderna, redução de burocracia, aumento da liberdade econômica, tecnologia de informação e liberdade para a polícia investigar e prender bandido. É assim que se combate a corrupção e é o caminho que a gente sempre vem pregando ao longo desse tempo. Eu concordo quando o senhor fala que a polarização poderá atrapalhar o debate, o bom debate de ideias. Isso vai acontecer em nível nacional. Quando a gente fala de 2022, vem sempre no primeiro piscar de olhos, Bolsonaro versus Lula. E isso vai movimentar paixões ao invés de um debate verdadeiro sobre o que precisa melhorar no nosso país. Isso é uma coisa certa, né? Outros nomes estão surgindo, mas quando a gente puxa aqui para o estado do Rio Grande do Norte, a gente vê essa polarização não tão ativa, né? Não tão aparente, mas ela vem ali permeada sobre alguns obstáculos, mas que no fim o voto do eleitor poderá tender a esta polarização em nível federal. Como é que, Breno, o partido vai pensar agora nessa pré-campanha, né, nesse momento de anúncios e de fechar esta estratégia,
fugir dessa polarização e pensar nessa estratégia de governar o país, como o senhor falou em 2018, governar o Estado, como o senhor falou em 2018, na história da modernização da máquina pública? Não é um homem que vai resolver o problema do Brasil, não é um homem que vai resolver o problema do Rio Grande do Norte, não é um homem que vai resolver o problema do Mossoró, é um grupo, né? Eu não defendo nomes, eu defendo ideais, eu defendo modelos, né? Como é que nós trabalhamos? A gente tira essa pecha da gente, essa história de direita e de esquerda. Nosso grupo é um grupo aberto para quem quer fazer política sustentável, para quem quer entrar na política, e é um grupo que capacita e treina a nossa turma para fazer a coisa certa. E como é que nós trabalhamos? Problema e solução. Nós olhamos no mundo, também a gente não gosta muito de inventar a roda não, viu, Carol? Não dá tempo de inventar uma roda em 4 anos de gestão, não. Quem fez alguma coisa que deu certo lá atrás e que está dando certo agora? São Paulo reduziu a violência. Há 10 anos atrás, São Paulo era o 3º estado mais violento do Brasil, hoje é o menos violento, e isso inverteu. O Rio Grande do Norte era um dos menos violentos e hoje está entre os mais violentos. O que a gente fez de errado e o que São Paulo fez de certo? Tecnologia na polícia, modernizou alguma legislação, enfim, esse modelo que a gente fez lá, a gente vai trazer aqui para apresentar ao cidadão. Por que tem estado que tem menos desemprego? Por que tem estado que tem mais desemprego? Liberdade econômica, aqueles grupos que se colam ali no governo e termina que não deixa outras empresas entrarem para gerar emprego e renda, é a tal da liberdade econômica, e a gente vai trabalhar isso muito forte, se Deus quiser, nessa caminhada apresentando ao cidadão. Saúde, como é que se resolve saúde? Saúde é um grande problema de logística de compra, logística de distribuição, gestão de recursos humanos. Como é que se resolve isso hoje? Toda grande rede de hospital, esses grandes planos de saúde, é muita tecnologia, é controle. Quando o cidadão faz um exame, a pessoa que paga o exame já tem o comprovante que o exame foi feito, que o cidadão recebeu o exame. E aqui, a gente está numa época ainda que o cidadão faz uma regulação no papel, leva lá para o hospital, a gente não sabe nem se o exame foi prestado, e aí vem e faz o pagamento com base no relatório que o hospital mandou, e a gente não sabe como é que foi feito isso, e a gente vê esse ralo de dinheiro indo para a saúde e não vê a população sendo bem atendida. Um grande gasto sem um grande resultado. Então, nossa pegada para sair dessa polarização é isso, apresentar o problema e apresentar a solução, especialmente mostrando exemplos que já deram certo. O cidadão sentir que isso é palpável para a gente implementar, porque o nosso estado está parado. Olha, tem uns dados bem interessantes sobre o Rio Grande do Norte. 40% da nossa população, Carol e Ivano, vivem abaixo da linha de pobreza. O que é isso? É o camarada que vive com menos de R$140 por mês. Tem noção do que é viver com menos de R$140? Aqui no Rio Grande do Norte? Aqui no Rio Grande do Norte, né? Você veja que o desemprego aqui está em 16%. E por que lá em Santa Catarina é 5,8%? Né? Se você pegar aqui na Paraíba do lado, é 15%, já é um pouco menor. Vamos para a violência, 34%. O índice de mortalidade aqui, de mortes no estado do Rio Grande do Norte, mortes violentas, 34%. Aí você vai aqui para a Paraíba, do lado é 28%. O que nós estamos fazendo e o que a Paraíba está fazendo para dar certo? E por que São Paulo é 6%? Então, assim, é uma situação que você vê que o estado do Rio Grande do Norte, o Brasil está com problemas. O Nordeste tem mais problemas do que o Brasil. Mas quando você vem para o Rio Grande do Norte, nós estamos nas piores situações de desemprego, de violência, de educação no Fundeb. E isso nós temos que mudar. E não é essa polarização, não é essa discussão que vai resolver. É resultados práticos, mostrando na prática quem já fez que deu certo para a gente trazer para o Rio Grande do Norte e fazer modificações aqui. Secretário, como é que dá para conciliar a pré-candidatura com o trabalho na Secretaria Municipal? Aqui eu tô sem a farda de secretário, né? Que eu já tô com a farda de pré-candidato dentro dessa caminhada interna do nosso partido, mas está dando para conciliar sim, porque estamos no comecinho ainda, né? Mais questão de contato, não começou aquela caminhada toda no estado, é só uma caminhada interna ali com a turma da executiva, nas reuniões de partido que acontecem nos finais de semana. Aqui a gente está muito focado, né? E aí, vestindo agora um pouco a farda de secretário para falar um pouco, a nossa pasta hoje ela tem um propósito que é trazer recursos para Mossoró, né? Gerir os diversos convênios que Mossoró tem com Brasília, com os ministérios, está sempre atuando para liberar uma parcela, para liberar um convênio, para ver o que está faltando, montar uma estratégia para poder captar mais um recurso, e está dando muito certo, graças a Deus. Nesse ano nós fizemos a maior captação de recursos da saúde do estado, da história de Mossoró, dentre várias outras captações,
Nosso prefeito Alisson, muito atuante sempre, nos dando autonomia para poder fazer o trabalho, participando sempre ali, de perto. Semana que vem vamos estar em Brasília com outras reuniões para trazer mais recursos para Mossoró. Então a pasta está caminhando muito bem, foi muito boa a decisão, a gente está ali focado hoje em trazer recursos para o município e está caminhando e está dando certo. Só que é um anúncio, Vonúvio e Carol, que não é interessante. A pasta da gente é uma pasta silenciosa, porque se você anuncia quanto você conseguiu, onde você conseguiu o recurso, gera ciumeira com outros prefeitos, com outros deputados, e aí às vezes termina atrapalhando a gente conseguir captar mais recursos. Então a gente está ali fazendo nosso dever de casa, ali no dia a dia, comunicando com todos os ministérios, e-mails, sistemas, para poder a coisa dar certo, e está dando certo. E aí eu vou tirar a farda de secretário de novo para poder voltar a falar aqui de política, né? Porque a gente ainda está nessa construção interna, e aí quando o nosso prefeito, enfim, tiver uma posição com relação a isso, é que a gente vai ter mais liberdade de estar falando sobre isso aí. Eu quero mandar um alô aqui para a Rose, que está dizendo que sente falta do dinamismo do secretário lá na infraestrutura, diz que hoje tem muito lixo e entulho no Van Rosado. Ela manda até uma foto aqui, viu? Obrigada, Rose. Nós temos aqui a participação da Graça também, muito obrigada. Temos mais gente aqui participando com a gente, não temos mais tanto tempo. Quero agradecer também a Ana Cláudia do bairro Belo Horizonte, mandou a pergunta agora, pouquinho, mas não temos mais tempo. Breno Queiroga, muito obrigada pela conversa no programa de hoje. Muito obrigado, Carol, Vonúvio. Rose, foi um momento muito bacana, né? A infraestrutura, engenharia, minha paixão, sou engenheiro por formação. E, enfim, mas hoje estamos nessa missão aí. Muito obrigado pelo espaço. Estamos sempre às ordens. Seja sempre bem-vindo, boa sorte. A você de casa, a gente agradece a audiência. Um abraço aí para o seu Aldo da Prefeitura. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra, 7h25 da noite, ao vivo aqui no Cenário Político. Ótima noite e até lá.